Bom dia, pessoal. Bequinha acordada já. E aí, Bequinha? Vamos lá? Vamos bater papo? Bom, falei com o Cid agora cedinho. Ele falou que o pessoal do grupo está pedindo bastante doença de tireoide e exercício físico. Exercício físico em sentido geral, né? Então, treino, emagrecimento, ganho de massa muscular. Bora ver o que vocês têm de dúvida aí. Quem tem doença tiroidiana, né? Pra gente separar também o que são... Ontem eu consultei um menino de 20 anos e ele tinha passado em outro profissional antes. A testosterona do moleque estava em 890 e o outro profissional queria dar testosterona pra ele. Tipo, você tá na chuva, alguém quer te jogar um copo d'água na cabeça. Aliás, tá no dilúvio, né? 890 de testo total, é um monstro. Mas ao mesmo tempo o caboclo não viu que ele tinha um TSH de 4,15. Ou seja, estava com hipotireoidismo subclínico, né? E aí a primeira coisa que eu falei pra ele, vamos ajustar a tua alimentação, vamos ajustar o teu treino. E a partir daqui a gente vai investigar. Então a gente vai fazer um novo exame daqui mais ou menos 3 semanas, né? E aí eu entrei com medida não farmacológica, né? Quando eu pego um TSH alterado desse jeito, a primeira coisa que eu faço é já preparar, porque eu vou repetir esse exame para ter certeza. E a segunda coisa é dar medidas não farmacológicas, né? Então as enzimas que transformam T4 em T3, pessoal, elas são as deiodinases, né? E elas têm localidades específicas e elas têm também substratos específicos, né? Você tem 3 deiodinases, você tem A1, 2 e A3. A1 é a que transforma T4 em T3, principalmente no fígado. A2 também transforma T4 em T3, mas principalmente no cérebro. E A3 transforma preferencialmente T3 em T2 e T4 em T3 reverso na placenta, no rim e no fígado também. Então a gente tem duas deiodinases que fazem T3 a partir de T4. Então T3 é hormônio ativo. E a gente tem uma deiodinase que é o pé no freio, que desliga o processo. E aí, essas enzimas, elas têm dependências de alguns minerais, né? E de algumas substâncias, tá? Entre elas, coenzima Q10, selênio, zinco e ferro, né? Então a primeira coisa que eu faço, eu suplemento coenzima Q10, selênio, zinco e ferro. E eu peço no meu exame, né, uma avaliação para ver se o cara não está com carência desses minerais, né, para justamente determinar quanto tempo vai ter que ficar essa suplementação. Em geral, quando não é uma doença, não é, por exemplo, um Hashimoto, que é uma doença inflamatória que causa uma tiroidite, né, uma tiroidite de Hashimoto, a pessoa melhora razoavelmente esse TSH. Claro, não volta para 1,5, 2, mas fica lá, seus 3,3, 3,5, já é razoável. E aí a gente segue adiante. Mas o que eu falo para vocês, né? Tireoide para mim é a glândula mais importante quando a gente fala de exercício e dieta, porque ela responde mais rápido. Ela responde praticamente imediatamente a um estímulo. E quando você tem um estímulo de restrição alimentar, ela responde também com uma boa velocidade, porém, fazendo o quê? Diminuindo sua velocidade metabólica. Como funciona isso? Ao redor do 6º ou 7º dia
de uma restrição alimentar severa, então a gente está falando 800, 600, 400 quilocalorias, que são as calorias estudadas, né, na literatura em relação às dietas que são feitas. Entre o sexto e o sétimo dia existe uma queda da função tiroidiana, né? Uma série de coisas explicam isso, né? Primeiro que carboidrato e gordura são importantes para estimular a produção de T3 no fígado, tá? Primeiro porque a deiodinase tipo 2 é dependente de carboidrato, então se você corta carboidrato, você não vai fazer T3 no cérebro. Isso vai fazer com que você sinta cansado, indisposto, indiferente ao exercício e às vezes até ligeiramente intolerante a ele, falando daqui. Fiz cagada. E a deiodinase tipo 1, ela responde à gordura através de ação desta em receptores de ácidos biliares, tipo TGR5, e aí no fígado você começa a produzir T4, aliás T3 a partir de T4, tá? Agora, quando você restringe tudo isso, você começa a produzir T3 reverso a partir de T4. Por quê? Porque aí entra em jogo a deiodinase tipo 3, que é uma enzima protetora. Ela não deixa você acelerar seu metabolismo se não há condições para que isso aconteça. Então, basicamente, a gente tem essa situação, né? A gente tem o acelerador e o freio. E quem comanda isso muito é a caloria da alimentação. Por isso que toda vez que você corta a caloria, você corta a velocidade metabólica. Se você corta a velocidade metabólica, e isso é importante que você saiba, você diminui a função muscular. Imagina, o músculo ele tem um metabolismo 1000 vezes acelerado em relação à gordura, tá? Se você cortar função metabólica, velocidade metabólica, você vai cortar mais metabolismo muscular ou você vai cortar mais metabolismo da gordura? Você vai cortar mais metabolismo muscular. Logo, essas dietas super restritivas, elas vão fazer com que você tenha uma facilitação para perda muscular em vez de perda de gordura. Então esse que é o cuidado que você tem que ter, mesmo se você consegue tolerar, suportar uma dieta muito hipocalórica, né? É ver que nível de restrição calórica a tua musculatura suporta. Senão você vai jogar um monte de músculo fora e você não vai conseguir o teu objetivo, que é ter a aparência de um físico mais exuberante. Vamos ver o que vocês têm de dúvida agora nessa área? Lembra, pergunta sempre nos quadradinhos, né? E a relação de trembolona e tireoide é a mesma de qualquer androgênio com tireoide, né? Só que a trembolona é um androgênio muito potente. Então o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a produção de uma coisa chamada TBG, que é a proteína carregadora de hormônio tiroidiano. Isso vai fazer com que você tenha uma maior fração de hormônio livre. Por quê? O hormônio ele viaja no seu corpo ligado a uma proteína ligadora. No caso da testosterona, ela é ligada a SHBG. No caso do tiroidiano, do T4 e do T3, ele é ligado na TBG, na Thyroid Binding Globulin. E aí, o que acontece? A ordem de hormônio livre, de fração livre de hormônio, é de 0,3 a 0,5%. Né? Então, 99,5% está ligado à proteína carregadora. Então, se você consome um androgênio e você diminui um pouquinho que seja a proteína carregadora, a quantidade de hormônio livre fica gigantesca. E o hormônio livre, ele é transformado. Porque
ele deixa de estar protegido, entre aspas, por essa molécula carregadora, por essa proteína carregadora. E aí o que acontece? Bom, vamos supor que você diminui a TBG, você libera um monte de T4 na circulação, tá? T4 livre. Se você tiver numa condição de favorecer, por exemplo, deiodinase tipo 3, né, o teu rim vai moer esse T4, vai transformar tudo em T3 reverso e você vai desacelerar muito o seu metabolismo. Por isso que essa história fala, o androgênio ele aumenta a velocidade metabólica, não necessariamente. Tá? Se você está numa restrição severa, tá, você tem que saber que você vai diminuir a função tiroidiana. Não obstante, o T3 reverso, por mais que ele seja chato em relação a frear seu metabolismo, a deiodinase tipo 3 que o fabrica não tem no T4 o principal substrato. Ou seja, o alvo da deiodinase tipo 3, que vai provocar uma desaceleração do seu metabolismo, preferencialmente não é o T4 para formar T3 reverso, é o T3 para inativar o T3 em T2. Então, além de você pisar no freio, você tira o pé do acelerador. Isso acontece quando você tem essa situação. Um favorecimento da função da deiodinase tipo 3, né, que pode ser restrição alimentar severa, pode ser infecção, pode ser inflamação. Então, o que é o pior mundo que você pode enfrentar se você usa trembolona ou qualquer outro androgênio? É você ficar doente no meio do ciclo. Você vai sentir tua massa muscular churriar rápido, tá? Justamente por quê? Porque um mecanismo mediado pela tireoide, que é da manutenção da sua velocidade metabólica, ele começa a ser comprometido. Tem situação positiva? Qualquer descontrole, na verdade, Gui, ele não dá para ser positivo, porque às vezes durante um tempo ele te dá um efeito que você gostaria, mas ele vai te cobrar um preço que você com certeza não vai gostar. Então, quando você tem uma situação de qualquer esteroide funcionando no indivíduo, você tem um novo equilíbrio geral, tudo muda. E o problema é que assim, é como se você tivesse um tempo para surfar aquela, entre aspas, onda boa daquilo que você quer, antes que aquilo estoure na praia. E por que eu estou falando isso? Porque é exatamente por isso que os fisiculturistas mais antigos eles desenvolveram essa ideia de ciclo. Ele não fica tomando para sempre. Ele toma durante um tempo, entre aspas, surfa essa fase boa, e depois ele retira e volta ao normal para deixar o organismo se reequilibrar. Nossa, tô transpirando já. Eu só tô a 95 batimentos. Tá quente aqui. Ai, o problema é que o ar-condicionado fica lá do outro lado. Ou seja, mesmo que eu ligue, não vai esfriar aqui gostoso. Então vocês vão ver eu ficar ensopado na sarapuca. Claro que não que nem aqueles malucos que vão na academia e fazem uma poça, né, embaixo da esteira, da escada. Aliás, essa poça que faz é sinal do quê? O caboclo não está fazendo dieta. Quanto mais poça ele está fazendo, ou ele está numa baita de uma restrição alimentar, ou então ele não faz dieta nenhuma, né? Então é isso aí, Gui. Essa relação, não é da trembolona em si, é qualquer androgênio. A trembolona, como é muito forte, ela tende a baixar mais os níveis de TBG, e aí você entra como se fosse num hipertiroidismo subclínico, modulado pela ausência de proteína ligadora do hormônio. Você não tem a proteína ligadora do hormônio, você tem aumento das frações livres, você tem aumento da transformação periférica. Mas isso pode funcionar dos dois jeitos, ou acelerar ou diminuir sua velocidade metabólica. Tá? Então não dá para falar que isso é uma coisa positiva. E outra, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar do que é o mecanismo da recuperação muscular
né, na fase pós-exercício. Então você tem atividade inflamatória, né, que vai terminar de detonar o músculo para ser reconstruído. Induzido pelo androgênio, você tem a migração de mionúcleos, que é a via do AKT. Esses mionúcleos, né, o que são? São núcleos de células musculares que se aproximam daquela área que foi, entre aspas, estimulada ou danificada. Vamos falar estimulada, que é mais coerente. E aí o que acontece com esse mionúcleo? Para ele coordenar a reparação dessa área, ele precisa ser expandido. E essa expansão, ela só acontece em situações de diminuição da velocidade tiroidiana periférica. Então, o que teu corpo faz? Ele diminui a produção de T3 livre periférica, aumenta a produção de T3 reverso. Esse mionúcleo ele tem tempo de expandir. Quando esse mionúcleo expandiu, hora de grudar naquele lugar. E aí o que acontece? Aí você tem uma fusão do mionúcleo que é determinada justamente pelo aumento da produção de T3 livre. Então você diminui a quantidade de T3 reverso, aumenta a produção de T3 livre, você tem a fusão desse mionúcleo. O que acontece se você está em hipotiroidismo? Quando você está em hipotiroidismo, você até consegue fazer a expansão do mionúcleo, mas você não consegue fazer a fusão dele. Por isso que o paciente tem hipotiroidismo, ele tem uma perda maciça de massa muscular. Em hipertiroidismo, o que eu falei, hein? Hipotiroidismo, né, que eu falei? Então, hipotiroidismo você tem até a expansão do mionúcleo, mas você não tem a fusão dele. Então, o cara que tem hipotiroidismo, ele tem uma perda brutal de massa muscular. O cara que tem hipertiroidismo, ele não consegue fazer a expansão do mionúcleo, só a fusão. Então, é como se você envelhecesse a célula muscular, né? A tendência é que, aí se você falar, mas o que é melhor? É você ficar ligeiramente hiper ou ligeiramente hipo? Não tem essa situação. Por quê? Sempre que você está ligeiramente um dos dois, você está perdendo massa muscular. Pô, então qual que é o nível de funcionamento tiroidiano que eu tenho que ter? Depende da sua idade, né? Se você tem até 30 anos, né, um TSH entre 1,5, 2, 1,5, 2,5, é ideal para a tua idade. Se você tem 65, por exemplo, tem estudos que mostram que se você tiver um TSH mais baixo que 3,5, você aumenta o seu risco de morte. Então é muito sério essa questão de tireoide, né? Porque às vezes eu vejo paciente com idade já, 60, mais de 60, e que está fazendo terapia de reposição hormonal X lá, e a pessoa está dando T4 e T3 para ele. Você vai ver o TSH está 0,8. Para esse paciente fazer uma arritmia não custa muito. Aí você fala, mas o risco é o tempo de uso. Então esse cara não vai usar um dia, né? Só vai tomar um dia. Um dia de tiroidiano não vai te bagunçar. O risco é que essas pessoas vão usar 2 meses, 4 meses, 1 ano. E aí vai bagunçar o coreto razoavelmente, né? Entendão, Gui? Vamos lá. Salirra sempre trazendo um caso para destruir a casa. Vamos lá. O paciente reabriu o quadro de Graves após uso de SARMs. Poderia falar sobre? Então, o que acontece nessa Salirra? O SARM hoje, vamos falar daqueles que são mais androgênicos, né? Porque é um engano pensar que o SARM ele não tem efeito androgênico. Ele tem, e às vezes mais forte que um esteroide. Vou te dar um exemplo de 2 caras que são assim. O RAD 140 e o Ligandrol. Eles têm um baita efeito androgênico. Fudido. Tá? E aí o que acontece? Quando você mexe com a relação androgênio-estrogênio, uma coisa que você mexe é com a função imunológica, né? Então você está ciente que quando a gente tem um aumento, por exemplo, de estradiol, a gente tem um aumento da nossa função
imunogênica. Por isso que é muito mais fácil você ver Hashimoto em homem do que mulher. Por isso que é muito mais fácil você ver lúpus, aliás, ao contrário, é muito mais fácil você ver Hashimoto em mulher do que em homem. É muito mais fácil você ver lúpus em mulher do que em homem, né? E de certa forma, né, quando você bagunça essa função, essa relação androgênio-estrogênio, isso vai ter um custo. Se você tem um TRAB positivo, né, você tem anticorpo, né, que te sinaliza uma síndrome de Basel-Graves, né, o que acaba acontecendo é que você vai ter essa perturbação do seu sistema imunológico e você pode ter uma agudização disso. Por que eu estou falando isso para você? Eu vejo com alguma frequência síndrome poliglandular no consultório. Então aquele Hashimoto com doença de paratireoide, ou então eu vejo uma doença de paratireoide associada com, por exemplo, uma psoríase, né, ou um vitiligo, né? Então esses conjuntos de doenças autoimunes. E tinha um paciente que eu atendia há uns 5 anos atrás, ele e a esposa, e ele tinha psoríase. Bom, você sabe que psoríase, você quer virar o cara do avesso, você dá corticoide para ele, né? Que é um grande erro da pessoa que tem psoríase e é desatenta. Ela acha que aquilo é uma pereba na pele, vai lá na farmácia, compra uma pomada de corticoide, passa, daqui a pouco ela está com pereba no corpo inteiro, né? E o problema é que você pode ter psoríase óssea, aí a coisa fica feia. Né? A psoríase, pessoal, é uma doença, ela faz uma degeneração da pele, normalmente em dobra, então você vê muito comum em cotovelo, joelho, né? Fica uma pele grosseira, ferida, né? Então não é uma coisa tranquila. E é uma das coisas que o pessoal mais erra, né? Porque o dermatologista, ele está muito ciente daquilo, né? Então a última coisa que ele vai fazer é passar corticoide naquele negócio. Mas o pessoal leigo, né, para comprar uma pomadinha de corticoide e passar em qualquer coisa, é 2 minutinhos. E o que eu via, por exemplo, nesse paciente? Esse paciente, Sali, era um paciente que ele vinha, tratava, a gente secava ele, tirava o esteroide, deixava o cara zero bala. Aí a hora que ele estava com o físico bom, na academia, sempre tinha um gênio que chegava perto dele e falou: porra, você tá bem pra caramba, vamos fazer um ciclo. Aí o cara fazia um ciclo. Aí ele ficava estufado, ficava com uma cara de bolacha traquinas, psoríase tomava ele inteiro, até o rosto. Puta, vamos lá, devagar. E aí eu falei com o médico dele, na época, a gente não tinha essas drogas monoclonais, né, os anticorpos. Aí eu tenho que trazer meu irmão para falar para você. Eu não sei qual que é, ipilimumab. É um desses anticorpos monoclonais que tem na dermato hoje. Tem vários, aliás, né? E o que tratava, o que usava para tratar a psoríase? Metotrexate. Metotrexate, pessoal, ele é um antimitótico que você usa para câncer. Né? O que ele faz? Ele inibe a divisão celular. Então você imagina isso. Eu pegava, tirava o esteroide do cara, secava o cara, porque ele não tinha um físico volumoso. Então não adianta, a carcaça dele era estreita. Então ele não ia ficar gigante. Ele conseguia ficar inchado. Então ele botava lá 4, 6 quilos, mas a pança vinha aqui na frente, os braços ficavam roliços, ficando parecendo 2 mortadelas, as pernas continuavam finas. Então não era um físico, sabe, você via que não era para aquilo, né? E aí o que acontecia? Tinha que tratar isso daí. Então fazia a retirada dos esteroides, e a priori, quando você tira esteroide, o cara não vai perder massa muscular. Por que ele perde massa muscular? Você está entrando com medicação a priori que vai sustentar a produção de testosterona. A testosterona vai continuar alta. Ele perde massa muscular porque ele para de treinar. Porque ele perde aquele steroid rage, aquela parte de estímulo que ele tem por conta dessa
capacidade que o esteroide ele tem de estimular a amígdala, sua irritabilidade, sua ansiedade, sua compulsividade. Então, ele perde um pouquinho aquela verve, aquele sangue nos olhos. E nessa hora o cara começa a afinar, aí ele começa a broxar no treino. Apesar de ter todos os hormônios normais, né? Então não é culpa da retirada, é culpa do cara mesmo. E junto com isso, o dermato dele entrava com metotrexate. Só que metotrexate, de novo, é um antimitótico. O que você acha que ia acontecer com a musculatura dele? Então sempre que você tem uma relação ou uma modificação na relação androgênio-estrogênio, pelo menos na minha experiência, tá, Sá? O que acaba acontecendo é que se o paciente ele tem alguma doença autoimune, ele tem uma tendência à piora dessa doença, tá? A gente atende paciente com diabetes tipo 1, mas já é estabelecido, então você não vê mudança nesse padrão, né? O que você pode ver algumas vezes é, por conta do efeito de piora da resistência periférica à insulina no diabetes tipo 1 autoimune, você começa a ver um aumento da degeneração do pâncreas, mas não em relação à perda de célula beta, porque ele já está incompetente, ele já está insulinopênico, né? Mas pela transformação de célula beta em célula alfa. Então ele começa a fazer umas hiperglicemias, ou uma produção endógena de glicose muito maior por conta de aumento de produção de glucagon, por conta de aumento de célula alfa. Ou seja, toda doença autoimune ela vai ficar perturbada quando você tem um agente esteroide ou com capacidade androgênica atuando no indivíduo, né? E é importante a gente notar isso, sabe? Porque a mesma coisa pode acontecer quando você tem, por exemplo, o uso de uma pílula anticoncepcional. Então, até para tomar pílula a pessoa precisa ir no médico, né? Pra, sabe, dar um check-upzão geral. Pensa que o estradiol, ele tem essa capacidade de modificar ou de modular o seu sistema imune. E se você está tomando um estradiol oral, que tem numa pílula, que seja o etinil-estradiol, que é o mais comum, ou um valerato de estradiol, que é um menos comum, por mais que ele seja menos, entre aspas, menos potente no sentido de efeito colateral, né? Ele ainda assim vai provocar uma mudança no funcionamento do seu organismo que vai tanger também seus mecanismos de defesa. E evidentemente que isso vai te trazer algum tipo de complicação, tá? Sá, essa é a minha experiência, tá? Então estou te contando aí desde a época pré-anticorpos monoclonais, né? E para outras doenças autoimunes também, né? Como a psoríase que eu te contei, mas tem mais coisa, tem paciente que tem lúpus, né? Eu tenho paciente que tem diagnosticada uma síndrome poliglandular tipo 2, né? E que a gente que fez o diagnóstico lá no consultório, né? Porque é multiglandular. Então, isso é uma realidade, né? O Brasil é campeão em Hashimoto mais diabetes, né? Então, pegou um Hashimoto, pegou um diabetes, né? Um paciente que tem diabetes, e investigou, tem uma tiroidezinha esquisita, eu te falo, eu peço anti-TPO, porque anti-TPO é anti-tiroperoxidase, pessoal, que é um anticorpo anti-enzima da tireoide. Mas para salir agora, eu peço um FAN, peço um fator reumatoide e peço pelo menos um fator antimicrossomal, tá? Porque eu sei que quando eles dão positivo, pelo menos tem um Hashimoto por aí, tá? E aí a coisa complica um pouco mais, tá? Mas é isso, para falar a história bem resumida.
Salia. Me dá um ranço essa modulação com T3, eu também, sabe? Puta que pariu. Eu acho uma cagada gigantesca, mano. É muito difícil controlar, né? E sabe qual é o problema, Sá? O problema é o seguinte, o T3, ele causa uma sensação de bem-estar. E aí o que acontece? Quando você dá o T3 para a pessoa, o físico dela ela tá afundando, mas ela tá se sentindo bem. Ai, tá tudo legal. Isso aqui é a sensação pior, é você misturar T3 com hidrocortisona. Por quê? Hidrocortisona é neurotrófico, o T3 dá a sensação de bem-estar, a pessoa parece que liga no 220. E para tirar essa merda? Puta que pariu! É um inferno. Então, tô contigo. Para tirar T3, para tirar hidrocortisona com T3 é rançoso. Com certeza. Tem tireoglobulina, eu peço também. Cláudia Gagliotti, já fui atleta profissional de fisiculturismo. Exames ok, quero manter um porte mais atlético. É possível? Bom, principalmente por você é mulher, né, Cláudia? O fato de você ser mulher, né, te dá uma condição mais favorável do que homem, né? Evidentemente que você não vai manter o teu físico que a gente chama de mint condition, né, que é condicionamento máximo relacionado com o seu período de competição. Mas o fato de você ser mulher significa que você não precisa ter tanta massa muscular quanto um homem. E, portanto, você tem que investir na sua silhueta. Agora, se você já foi atleta profissional de fisiculturismo, se você já usou esteroide, o que você tem que cuidar? Você tem que cuidar da sua parte metabólica, você tem que cuidar da sua gordura visceral e do seu alargamento de cintura. Então tem que cuidar do que a gente chama de bracing, tá? Você tem que cuidar da qualidade da sua pele, tem que cuidar da qualidade do seu cabelo e tem que cuidar de uma coisa que é a lipodistrofia induzida por esteroide, que é uma reorganização da gordura corporal feminina induzida pelo hormônio masculino, tá? Isso, na realidade, pode te deixar com um físico mais impressionante ou mais bonito do que você tinha dentro do fisiculturismo profissional. Eu vou ser muito sincero com você. Serei muito sincero com você. Hoje eu acho que o fisiculturismo profissional feminino ele está muito além da conta, tá? E eu vejo menina que vai disputar biquíni tomando uma Durateston por semana. Eu não vejo sentido nenhum disso. Minha vontade é pegar a cabeça da pessoa que faz isso e bater na parede até descobrir de onde saiu essa ideia estúpida. Porque isso não vai fazer ela ser campeã de biquíni. Mas se ela continuar assim, vai fazer ela virar um indivíduo transgênero, né? Um aninho vira um homem trans, tranquilamente, tá? E eu sei disso porque eu trabalho com isso, eu atendo paciente trans, tanto homem trans quanto mulher trans. Algumas mulheres, aí você fala assim, mas isso daí é só alguns casos. Então, tem algumas mulheres que são muito femininas. Então, para você desmontar essa feminilidade, é mais difícil. Agora, tem outras mulheres que elas já têm os traços do rosto mais definidos, mais angulosos. Ela já tem um físico mais retangular. Ela já tem um pouco mais de hipertrofia na musculatura do tronco. Ela tem uma cintura que é um pouquinho mais grossinha. Ela tem uma facilitação para guardar gordura visceral. Ela tem um quadril um pouquinho mais estreito. E ela não tem tanta musculatura da coxa. Então, essa mulher, se ela entrar num esquema de esteroide, é questão de semanas você masculinizou ela. Então não dá para você usar exemplos dos outros. Você tem que ter o seu exemplo. Eu particularmente acredito que a chance de você manter um físico legal hoje e que te deixe feliz ou que inspire as pessoas é maior do que quando você era fisiculturista profissional.
Porque hoje você não está presa a determinados padrões. E vamos ser sinceros também, né? Qual que é o padrão hoje de fisiculturismo feminino? Tanto na figure, quanto na bikini, quanto na wellness, né? Quanto na women's physique. Quem que é o padrão? Conta pra mim. Você não sabe mais quem é o físico padrão. Você estava, por exemplo, na IFBB Pro, o padrão era o físico da Angela Borges. E na NPC? Quem hoje é o padrão de físico da NPC? Você sabe que ele é diferente da IFBB. O pessoal da NPC não gosta de um quadríceps feminino tão cheio perto do joelho, né? É diferente. Agora, eu tô olhando umas meninas que vão pro wellness, pô, o dorsal da menina tá igual do Carlão Personal lá da Max. Pelo amor de Deus, é o wellness, né? Não é hellness. Se eu achar um negócio daquele na frente, eu falo, pô, morri, fui pro inferno. Tô completamente fora, né? Então, pensa nisso como se hoje você tivesse a liberdade de você criar um padrão, né? E é claro, você tem que fazer uma autoavaliação muito rigorosa para saber se a sua percepção é uma percepção real ou se é uma percepção, né, irreal do seu físico. Se você for daquelas meninas que ficam, eu tô pequena, eu preciso ter a coxa da fulana de tal, ou eu preciso ter o tamanho, aí eu te aconselho a rever seus conceitos. Mas se você tiver uma boa ideia do que é sua forma física feminina e o tipo de trabalho que você tem que desenvolver para chegar num equilíbrio físico que seja harmonioso e condizente com o seu gênero, eu acho que você vai ser muito mais feliz hoje. Porque você não tem mais um padrão para seguir, você não tem mais uma competidora para subjugar e você tem tempo. Ou seja, você pode fazer uma preparação de 2 anos. Você pode fazer uma preparação de 4 anos. Tá? E você pode, nesse tempo, corrigir o que são as discrepâncias que você sempre quis corrigir, porque você não tinha tempo, já que você estava uma preparação em cima de outra preparação. Que é o que é difícil no culturismo. Por que o cara que ganha 1 ano, ele ganha 2, 3, 4 seguidos? Porque justamente nessas condições, ele já atingiu uma proporção bacana. Então ele está colocando músculo e fazendo definição. Agora, você vê aquela menina que tem... A panturrilha está muito fina em relação à coxa. Ela não tem uma gota glútea desenvolvida tão boa. Né? Mas ela ganhou uma competição. Pô, ela tem que correr atrás de desenvolver essas coisas, porque a hora que subir uma menina que tem uma panturrilha bacana e uma gota glútea bacana, acabou, ela perdeu. Não tem discussão. Esta não é mais uma pressão que a senhora tenha que enfrentar. Isso faz com que você tenha toda a oportunidade no mundo de fazer um físico maravilhoso. E talvez, ser muito sincero, você tenha mais fama profissional agora, que você pode criar um físico que realmente ele diga alguma coisa às pessoas que se relacionam com você, e as pessoas que seguem você, do que antes você poderia. Vou te dar um exemplo. E quem sabe que eu sempre falo de carro nas lives, pode dar lá, carro cheque, tá? Uma coisa é você achar uma Fórmula 1 muito legal. Outra coisa é querer andar nela no dia a dia. E as pessoas que seguem você, elas podem até te admirar, porque em algum momento você tinha um corpo Fórmula 1. Agora não é o que elas querem para elas, porque elas não querem fazer aquilo que você fez para chegar no físico que você teve. Aliás, elas nem querem chegar no físico que você teve. Então o que você está pronto para fazer para elas? Você está pronto para apresentar uma Porsche que chega a 300 km por hora, mas com ar-condicionado, banco concha envolvente, escutando um sonzinho. Carro check, beleza? Então, primeira coisa, eu te desejo muita felicidade na tua vida. Eu te desejo sucesso verdadeiro. E que deste sucesso verdadeiro, que vai ser de você, se olhar no espelho e estudar a sua fisionomia, para entender o que você pode
modificar em relação à proporção para ficar com um físico mais exuberante, né, você possa fazer nesse momento. E que isso torne o significado do seu físico uma coisa, um símbolo para as pessoas que são próximas para você. E que aí sim, o seu comprometimento, a sua consistência, a sua seriedade, né, tudo isso seja valorizado. Por quê? Porque de repente você está mostrando para as pessoas um físico que elas gostariam muito de ter. Porque são físicos que elas conseguem ver uma pessoa que não é mais um competidor profissional, assim como elas não são, mas que vive diante dos preceitos das pessoas que gostam desse esporte, do fitness. E aí, eu tenho que te falar uma coisa importante. Nós no fitness, nós temos que tomar muito cuidado com alguns discursos. Hoje, a gente tem um discurso muito forte de aceitação. Né? Então as pessoas, elas têm que se aceitar, elas têm que gostar de como elas são, beleza? Beleza. Só que aí tem gente que vai um pouquinho adiante e fala assim, não, então a gente tem que combater a gordofobia. Você concorda com isso? Eu concordo com isso. Contudo, gordofobia é uma coisa. Agora, bullying é outra. E atleta sofre bullying. Tá? E ele sofre bullying daquele indivíduo que defende que tem que ser tratada a gordofobia. Esse indivíduo, se ele está fora do peso ou não, é irrelevante. O que é relevante? É o comportamento dele. Então, por um lado, ele fala que a gordofobia é péssimo, mas por outro, ele olha a sua fotinha no Instagram e fala que você tem transtorno alimentar, ele fala que você tem problema mental, ele fala que você tem transtorno dismórfico corporal. Então, o que é importante você mostrar também para as pessoas que te seguem? Porque inevitavelmente vai ter essas pessoas. Vão haver pessoas que vão tratar o seu sucesso como uma patologia na tentativa de diminuir o seu mérito. Então você tem que deixar claro, na simplicidade da consistência do que você faz. E às vezes você vai ter que dar uns tapas na cara. Você fala assim, minha querida, se você quer matar 2 caixas de bis toda noite, sorte sua, sucesso, seja feliz. Só não me vem me pedir para admirar o que você faz, porque eu não tenho nada a ver com isso. Uma coisa é você ser contra gordofobia. Outra coisa é você ser um gordo entusiasta. Bater palma enquanto você vê a pessoa fora do peso. Faz sentido nenhum isso. Obesidade é doença, tá? E assim tem que ser tratada. E por que eu falo para vocês que isso é um perigo? Isso é um perigo porque as pessoas que levantam bandeiras desse tipo, elas são as primeiras a registrar críticas severas a qualquer um que pensa diferente. Então, o sujeito ele faz uma crítica muito legal à gordofobia, mas ele é o primeiro que fala assim, aquele bombado retardado. Bom, pera lá. Mas você está aqui tecendo uma super crítica, as pessoas que sacaneiam os gordinhos, aí ao mesmo tempo, o que mudou? Que agora você chama o cara que vai na academia de bombado. Qual que é o teu problema? Então, tem que ter cuidado para que você passe a informação certa para calar essas pessoas. E como que cala essas pessoas? Não é discutindo com elas. Por quê? Porque quem discute com o louco é mais louco que o louco. Tá? Então essa gente é louca e um pouco mau caráter. Alguns são muito mau caráter e um pouco louco. Tem as duas coisas. Porque tem aquele pessoal que gosta de dar uma surfada no hype. Então a moda é falar gordofobia, então vou falar disso. A moda é falar de homofobia, vou falar disso. A moda é falar não sei o quê. O cara sempre está surfando, o fulano, a menina, está sempre surfando num assunto polêmico. Tá? Mesmo que ele tome pedrada, que ele entre em evidência.
E assim, essas pessoas você não discute, tá? Não discute. Até porque a maioria o que elas têm é opinião, tá? E você pode proibir uma pessoa de ter opinião? Não. Diz meu pai, com muita sabedoria, que opinião é como o cu, tá? Você não precisa ser inteligente para ter uma, você precisa nascer. Então você nasce, tem um cu e uma opinião. E essas pessoas normalmente, elas têm uma similaridade entre as duas coisas, né? Ela tem uma opinião obtusa, feinha e suja, né? Das coisas que não a competem. Então não discuta com essas pessoas. Mas coloquem elas em xeque. Mostre sua satisfação, mostre sua felicidade, mostre sua capacidade de atender aos chamados da vida, que você não deixa de viajar para treinar, que você não deixa de tomar uma taça de vinho com seu marido, seu namorado, que você preserva a sua família e que você não é uma mulher vulgar porque você anda com roupa de ginástica, porque tem isso também, né? É aquela tiazinha que fica sentada no domingo, metendo pau na bailarina do Faustão. Ai, olha, que falta de vergonha na cara. Ah! Porra, tá lá, a menina é bonita, é vistosa. 5 minutos depois, ela fala assim, é o direito da mulher se vestir como ela quer. Só que quando aparece a bailarina do Faustão dançando com o shortinho pequenininho, ai, que pouca vergonha. Pô, mas então você tem que se decidir, né? É pouca vergonha ou é o direito que quiser, né? E aí você descobre uma coisa muito importante, que é o direito da pessoa fazer aquilo que ela quiser, desde que ela não pareça melhor ou mais feliz do que a pessoa que a critica. Todo mundo quer ver o outro contente, só não quer ver o outro melhor do que ele mesmo. Então fica atenta nisso, fica muito atenta nisso. Você pode angariar críticas e você pode angariar até odiadores simplesmente porque você é feliz naquilo que você faz. Então, demonstre felicidade, mas não demonstre tanto. Demonstre satisfação, mas não demonstre tanto, né? Clarice Lispector, que eu vou deixar para você. Essa live tá andando longe, hein? Clarice Lispector, ela tem uma frase sensacional. Ela fala o seguinte, se você, Cláudia, quiser, dá uma olhada no trabalho dessa mulher. Maravilhosa. Ela fala assim, não se esmaguem as palavras. O melhor não precisa ser dito. Está nas entrelinhas. Isso quer dizer que o que é óbvio é visível. Você não precisa explicar. Se tirar uma foto de você de maiô, fazendo aquelas poses de, como é que chama? De Musa Fit. Então você fez lá a fotinha, né? Você precisa explicar alguma coisa? Não precisa. Quer ver coisa mais desnecessária? Uns 2, 3 anos atrás, a mulherada punha a foto do rabo e um salmo bíblico embaixo. Ah, vai tomar no cu, né? Na boa. Vai tomar no cu 3 vezes, né? Então, não precisa. Feliz, plena. Claudinha, posta sua foto, tomando aquela água de coco. Posta uma foto tomando um sorvetão. Com o abdômen trincado, assim, mandando um sorvete. Mas assim, não exagero que nem aqueles fisiculturistas americanos retardados faz, né? Comendo uma mesa cheia de comida. Não, não. Mostra aquilo que essas pessoas não conseguem fazer. Quer comer uma bolacha, quer tomar um milkshake. Porque se essa galera conseguisse fazer isso, ela não ia ficar enchendo o saco de gente como você. Então mostra que você é comum, mostra que você é normal. Tomando uma taça de vinho, ou seja, eu tenho o físico que eu tenho porque eu construo. E aquilo que eu faço fora do âmbito do meu esporte não é capaz de atrapalhar o meu progresso. Isso é um discurso e tanto, isso é uma imagem tua, fala mais do que um texto de dupla página no jornal. Chama mais atenção do que William Bonner falando qualquer merda no Jornal Nacional, tá?
Então, faça daquilo que é a sua vida civil hoje, fora do esporte, um statement, uma declaração. Uma declaração do quê? De liberdade, beleza, saúde e bom senso. Seja uma portadora aí do que são os bons costumes da nossa musculação, tá bom? O mundo já tá cheio de gente mais ou menos, tá? Mais ainda de gente que quer atalho e fica virando, se monstrificando. Você não precisa ser mais uma. O que você precisa ser para ser feliz? Ter sucesso e não fama. E sucesso você não consegue com a admiração dos outros. Você consegue com a satisfação de si própria. Quando você consegue encontrar aquilo que você gostaria de ser com aquilo que você é. Isso é sucesso. Então saiba muito bem o que você quer ser hoje, que você deixa ao mundo profissional. E seja assim. Dane-se as opiniões. Não discuta com um louco e faça da sua vida uma declaração de independência, de saúde e de satisfação. Aí, minha querida, você vai ver o sucesso que você vai ter. Combinado? Ai, ai. Não acaba a live, por favor. Tá bom, vou responder mais uma pergunta. Natália, ô Natalinha. Suor excessivo tem a ver com desajuste de tireoide? Pode sim, viu? Suplementação de tirosina tem vantagens ou contraindicação? Depende. Quando você suplementa a tirosina, você aumenta a formação de mitidite, tá? Monoiodotirosina, diodotirosina. Isso pode fazer com que você tenha um desequilíbrio na produção de tiroidiano. Se você tem hipotiroidismo, não faz tanta diferença assim. Se você tem hipertiroidismo, aí fica meio bagunçado. Taxa livre de hormônio tiroidiano são seguras para diagnóstico? Sim, Natália. A gente sempre pede TSH, T4 livre e T3 livre, tá? Eu gosto de pedir todos. TSH, T4 total e livre, T3 total e livre. Por quê? Porque eu lido com gente que já usou esteroide. E isso pode modificar essa proporção total e livre. Então, eu vivo numa situação onde eu tenho uma incerteza de trabalho dependendo do paciente que eu atendo. Então, eu não tenho opção. Eu tenho que acabar pedindo muito exame. Por quê? Porque o equilíbrio que ele se encontra é diferente do normal. Retirada da tireoide afeta ganho de massa muscular? Afeta sim. Por isso que o tratamento tem que ser precoce e tem que ser muito bem ajustado. Então, retirou a tireoide, tem que começar a suplementação de tiroidiano. E aí, a gente tem alguns níveis, alguns goals, né, de TSH e de tireoglobulina. Normalmente se retira a tireoide por câncer de tireoide, né? E aí, o que é o ideal? O ideal é que a pessoa fique ligeiramente hipertireoide durante pelo menos 6 meses depois dessa cirurgia. Para quê? Para você impedir que tenha estímulo de tecido tiroidiano remanescente. Então, se tiver TSH rolando, você vai desenvolver, às vezes, uma célulazinha de tiroidiano que apareceu, que fugiu da cirurgia, tá? E nesse período que você está hipertireoide, você tem, lembra que eu falei, uma dificuldade de fazer a expansão de mionúcleo muscular. Então, você tem que cuidar o dobro da sua recuperação. Aí é legal você fazer uma calorimetria para ver como é que está o seu gasto calórico basal, porque o tireoidiano ele influi nisso daí. Você tem que programar a sua dieta diante disso. E o seu treino, ele tem que ser um treino que pode até ser intenso, mas ele tem que ter um tempo de recuperação maior entre séries, ele tem que ter um suporte de creatina e beta-alanina, ou seja, tanto de substâncias que melhoram a recuperação, quanto de quelantes que seja maior, para você ter maior proteção muscular, né? E você não deve ter jejum. Restrição de carboidrato afeta a tireoide, mesmo em dieta isocalórica. Então, em dieta isocalórica, hiperproteica, o que você tem? Você tem a tendência do aumento da produção de TSH por conta da proteína, porque a proteína, o consumo de proteína aumenta o estímulo para a produção de TSH, isso é fisiológico.
E às vezes esse aumento de TSH, ele compensa a produção de T4, tá? Só que o que acontece se você tem pouco carboidrato? Você tem uma menor transformação de T4 em T3. Então, o que é o exame de um paciente que faz uma dieta isocalórica hiperproteica low carb? Ele tem um TSH muitas vezes normal com um T4 normal com T3 baixo, tá? É muito parecido com uma síndrome do eutiroide doente, né? Então, isso é um dado de exame que me faz falar para o paciente, ó, você está restringindo demais. Porque muitas vezes o paciente ele quer melhorar a nossa dieta, né? Ele quer fazer mais restrição, ele quer emagrecer mais rápido. Isso nem sempre é uma coisa satisfatória. Natália, olha só, você está me devendo um panetone no próximo Natal. Respondi todas as suas perguntas. Professor Braulio, não existe saúde e felicidade com obesidade. É doença e luta de vida. Sim, senhor. Bom dia. Quando no tratamento da obesidade variar protocolos para evitar platô? Então, Braulio, o problema de você ter platô, quando você está lidando com obesidade, é justamente pela dificuldade que você tem de manter ou desempenho no treino ou o rigor alimentar. Por quê? Porque quando você perde gordura, você diminui a quantidade de ácido graxo livre. E quando você perde gordura também, você diminui a produção de leptina. E o que acontece? Você piora a saciedade do seu paciente. Então, quanto mais o paciente emagrece, mais fome ele tem. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você analisa o platô. Por quê? Porque quando você analisa um platô, ele pode acontecer porque o paciente não está conseguindo mais fazer a dieta porque ele não tem mais saciedade. Isso é um ponto muito importante daquilo que a gente está discutindo. Segunda coisa, quando você tem a diminuição de gordura e você tem uma diminuição da disponibilização de energia, você vai ter um impacto na forma de treino. E aí o que pode acontecer? Na ânsia de você tirar o paciente do platô, você pode tirar a intensidade e aumentar o volume. Só que justamente porque ele está com uma restrição calórica, ele vai ter muita dificuldade de manter volume. Então o que a gente faz? Faz o contrário. Mas faz treino intenso? Faz treino intenso. Vou te dar um exemplo de quem faz isso na rotina normal. Sabe o Patrick Tuor? Patrick Tuor já cuidou de uma série de atletas brasileiros, né? Do Bruno Moraes, do Eduardo Correia até, né? Tem vídeo do Patrick Tuor na Max com a gente, né? E uma das coisas que ele faz em relação ao treinamento, próximo à competição, mesmo com restrição calórica, ele mantém a intensidade e corta o volume. Faz sentido isso? Faz por quê? Porque a intensidade mantém a densidade muscular. O volume ele serve como uma forma de você ter um lastro de gasto calórico. Você mantém o gasto calórico alto. Só que você manter o gasto calórico alto, para manter o gasto calórico alto, às vezes isso judia mais o seu músculo do que na realidade ajuda. Então você perde o efeito da intensidade. E a preferência dele se justificava por quê? Porque normalmente os atletas deles eles aparecem sempre no stage, no palco, muito densos, né? E com formato muscular muito exuberante, né? Então, essa é uma das coisas comuns que a gente faz. A gente vê o paciente aumentar a sensação de fadiga e você tira a intensidade, você começa a treinar volume, porque é mais fácil treinar volume. Então, não te aconselho a prestar atenção em como você manter o que é a intensidade desse caboclo. Braulhão, você é professor, cara. Então melhor treina em jejum, brother. Você faz uso profissional da sua força física. Então, você vai deixar para treinar no meio da tarde? Você já treinou 4, 6 pacientes. Você agachou com todos. Você tá com o saco cheio. E outra coisa, em jejum significa que você treina cedo. Isso é a menor quantidade de gente para te solicitar.
tá? E aí você consegue treinar mais tranquilo. A única coisa que você tem que fazer, a tua última refeição do dia anterior, da noite anterior, ela tem que ter algum carboidrato para você ter algum glicogênio, tá? Mas eu também me sinto melhor treinando em jejum. Se isso te consola. Ah, você faz isso porque é fisiologicamente. Eu faço isso porque é conveniente. É que nem essa bike aqui de manhã. Você faz isso porque você treina em jejum? Não, eu faço isso porque é conveniente. Porque se eu não fizer bike agora, eu não faço. Em horário nenhum. E por quê? E por que você faz em jejum? Porque eu saio da minha cama, boto meu chinelo, sento aqui e pedalo. Ó, hoje molhou, hein? Cascalho. Cabra louco. Combinado, Brolhão? Então, pessoal, essa live vai estar no YouTube, logo menos, tá? Essa live vai estar no YouTube logo menos. Sigam meu canal lá, Paulo Musi. Inscrevam-se, comentem, curtam. Deixem seus comentários para ajudar a me dirigir no que vocês gostam que eu fale, tá? Vocês podem ver partes disso nos podcasts mais famosos. Então tem Amazon, tem Deezer, tem Spotify, tem todos esses. Só procurar Musicast. Faz sentido, né? Então tá lá no Musicast. Tem o grupo do Telegram que o Cid administra com mais 15 moderadores, tá? E aí, a gente vai fazer uma edição comemorativa dos 100 dias de Banho Não Tem Calendário. Olha que legal, pessoal. E aí, o que vai rolar nessa comemoração? Em vez de fazer aqui a live, eu vou dar um masterclass, eu vou dar uma aula para vocês, tá? Só que via Zoom. Só que como é via Zoom, tem vaga limitada, tá? E a gente vai selecionar o pessoal que está no grupo do Telegram. Então, se você está no grupo do Telegram, você vai correr o risco de ser sorteado aí uma aula comigo, tipo um masterclass. Vamos sentar, eu vou dar uma aula para você do assunto que foi mais prevalente para a galera aqui. E aí, eu espero que a gente possa interagir, que a gente possa bater papo, tá? Que a gente possa conversar. Porque eu gosto desse contato com vocês, é uma coisa que me revigora, é uma coisa que me exercita, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? E o Rubão, que é meu escudeiro samurai, ele já está providenciando aí os preparativos, tá? Mas se você não está no grupo do Telegram, depois eu vou postar, entra no grupo do Telegram, corra esse risco de ter uma aula particular aí comigo via Zoom, pra gente comemorar a 100ª edição do Banha, porque assim chama, Banha Não Tem Calendário, tá bom? O que dia é hoje? É quarta-feira? Jesus, já é quarta-feira, né? Então vejo vocês aí, beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê. Ô Márcio Catenassi, BJJ, quanto você tem disponibilidade? Porque eu já organizo tudo, aí a gente faz o BJJ e o João já me volta a dar aula de boxe já, que eu tô ansioso. Dá umas pancadas aí. Vou voltar no ritmo. Treino Rock Balboa. Galera, beijão pra vocês. A gente se vê, que vocês tenham uma grande quarta-feira, um dia maravilhoso. Até logo menos. Fiquem com Deus.